Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um assunto que muitas meninas me pedem lá na página do Facebook, que é se eu podia fazer um vídeo explicando uma maneira mais fácil de fazer o delineado gatinho e de fazer o esfumadinho da sombra. Então assim, eu tô mostrando pra vocês o passo a passo de como que eu iniciei, na verdade, como que eu aprendi a fazer o delineado gatinho e esfumar a sombra. Hoje em dia, se a gente vai pegando um pouco mais de prática, já não precisa mais fazer com todos esses detalhes. Mas o vídeo é bem direitinho, meninas, é passo a passo mesmo pra vocês nunca mais errarem no delineado gatinho e nunca mais errarem na sombra, na marcação da sombra, pra não ficar aquela sombra marcada, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês gostem do meu passo a passo. Se você gostar, não esquece de curtir o vídeo pra mim e se inscreve no meu canal, tá? Então vamos pro passo a passo. Vamos começar. Não estranhe esse olho aqui que tá horrível, porque isso aqui é o que você não vai fazer, tá? Eu vou fazer esse olho aqui certinho, vou começar primeiro pela sombra, que a gente vai esfumar legalzinho aqui pra deixar bem diferente desse lado. E no finalzinho eu vou mostrar pra vocês como que eu aprendi a fazer o delineado, tá? É uma maneira assim, hoje em dia eu não preciso mais fazer esse procedimento que eu vou mostrar pra vocês. Porque a gente vai praticando, vocês vão ver que a prática vai levando vocês à perfeição. Então, quanto mais você praticar, cada vez mais você vai precisar menos disso que eu vou mostrar. Então, o primeiro que a gente vai usar é essa fitinha aqui, tá? Essa fitinha aqui é aquelas fitinhas de curativo, mas que a gente faz com gás, assim, machucou, coloca a fitinha, né, com gás e uma fitinha em cima. Se você não tiver essas fitinhas aqui de curativo, você pode utilizar um durex, tá? Essas fitinhas aqui são legais porque você coloca aqui do ladinho e aqui geralmente a gente tem uns pelinhos bem pequenininhos, né? Então essa fitinha ela não vai tirar aqueles pelinhos. O durex pode ser que tire e pode ser que ele não grude tão bem, porque eu já fiz com durex, dependendo da marca do durex que você compra, que você cola aqui, pode ficar caindo assim tal. Então, e essa fitinha não é tão cara, tá, gente? Procure na farmácia, não é cara, é baratinho, dura bastante. Então, eu vou pegar a fitinha, já tenho aqui, na verdade, foi a que eu usei nesse lado, eu vou aproveitar ela pra usar nesse. Aí só você medir aqui certinho, ó, nesse finalzinho aqui do seu olho, sentido da sobrancelha, tá? Então você coloca a fitinha aqui, ó, e arruma ela certinho aqui. Vamos deixar a fitinha já aqui, tá? Mas primeiro eu vou começar com a sombra. Então, eu vou fazer a parte de mostrar pra vocês como que faz o esfumadinho da sombra com duas cores, com preto e com marrom, que são as cores que a gente mais utiliza na sombra, tá? Essa regra vale pra todas as outras sombras que eu for utilizar na minha pálpebra. Então, eu vou pegar um pincelzinho de sombra, mesmo normalzinho, e vou aplicar a sombra marrom. Então, aqui eu tô toda faceira, aplicando a minha sombra marrom, ó. Coloco ela na minha pálpebra. E ela vai ficar mais ou menos igual ao outro lado aqui, ó. Vocês estão reparando que o outro lado tá bem marcado, aqui a minha pálpebra, ó. Essa divisão aqui, ó, tá bem forte. Então, é isso que a gente não pode deixar na nossa maquiagem. Então, esfumar nada mais é do que apagar a sombra. Você não vai apagar, na verdade, você vai dar, tipo, aqui no finalzinho, só que você vai dar uma apagadinha de leve nela. Então, esse esfumar, na verdade, é mais que dar uma maneira de dar uma apagadinha na sombra, tá? É como se a gente estivesse desaparecendo aquela sombra. Então, ó, o primeiro passo é você pegar um pincelzinho de esfumar sombra. Esses que são bem fofinhos, ó, na pontinha, tá? Gente, assim, qualquer pincel de esfumar, na verdade, serve, tá? Desde que ele seja fofinho. Não adianta você pegar um pincel de passar sombra pra esfumar, que não vai dar muito certo. Então, tentem usar um pincel fofinho, tá? Eu gosto muito de utilizar esses pincelzinhos da Macrylan aqui, porque, eu não sei se vai dar pra enxergar aí, mas ele já vem escrito aqui pra que serve o pincel. Então, os pincéis da Macrylan, quando você pega assim, vai estar escrito aqui, ó, pincel para esfumar. Vou pegar um pincel de sombra, ó, pincel para sombra. Então, ele já está escrito no teu pincel. Então, você que não tem muita prática, para que serve esse pincel? O próprio pincel já te diz para que ele serve, tá? Então, a gente vai pegar ele e vai começar a esfumar. Movimentos leves, de vai e vem. E no finalzinho aqui, ó, do meio para cá, é movimentos circulares para cima, tá? Então, ó, eu vou pegar para lá e para cá. Lá, para cá, para lá. Bem de leve a sua mão, tá, gente? Maquiagem é um pouco de paciência, tá? Não adianta, você não vai fazer uma coisa bonita se você tiver sem paciência. Se você não tiver paciência pra esfumar, nem passa sombra. Porque, ó, daí imagina você saindo assim, igual essa sombra aqui, vai ficar muito feio. Tá? Então, ó, vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ó. Chega aqui, ó, vai fazendo movimentos circulares pra cima, circulares pra cima, circulares pra cima. Eu tenho espaço pequeno de pálpebra, tá, gente? Então, quando eu vou esfumar a sombra, ela quase chega na sobrancelha. Eu deixo
um fiozinho aqui sem, tá? Porque é onde eu passo o iluminador. Nunca chega até a tua sobrancelha com a sombra, tá? Sempre deixa esse espacinho. Se você tem bastante espaço aqui de pálpebra, não ultrapasse o ossinho aqui da tua sobrancelha, que é esse aqui, tá? Não ultrapasse. Não chegue igual eu, que vou chegar aqui pertinho da minha sobrancelha, porque eu tenho pouco, então eu faço isso pra dar um pouco mais de profundidade pro meu olho, pra parecer que ele vai ter mais sombra ali. Mas se você tem uma pálpebra muito grande, marque o ossinho da tua sobrancelha, esfume até ali, tá? Se você tem a pálpebra gordinha como a minha, pequenininha assim, pode esfumar um pouquinho acima do teu ossinho, mas também não encoste na sobrancelha, deixa um espacinho ali, tá? Ó, vocês viram que aqui eu já tô... Só de pegar o pincel bem de levezinho pra lá e pra cá, o marrom já tá menos marcado que esse lado, ó. Só de levar pra lá e pra cá. Agora eu vou passar a sombra mais escura, tá? Pego também um pincelzinho de sombra normal e vou pegar uma sombra preta. Pego a sombra preta no pincel e, ó, dou leves batidinhas aplicando a sombra como se fosse um Vzinho, né, aqui na pálpebra. Vou fazer igual eu fiz no outro lado, trazendo um pouquinho dessa sombra preta pro meu meio aqui na linha do meu côncavo. Pegar um pouquinho mais. Ó, começou a ficar marcado igual esse lado, né? Aquele mesmo pincelzinho que eu usei para esfumar o marrom, né? Eu dou uma limpadinha nele e vou esfumar aqui esse preto agora, que nada mais é também do movimento de vai e vem e pra cima, tá? Então, ó, movimentos de vai e vem, bem suaves. Ó, vocês viram que tá apagando já esse preto, ó, tá ficando bem sutil, bem suave. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Chega aqui, movimentos circulares pra cima, circulares pra cima. E você também pode fazer o vai e vem aqui, tá? Pra ficar mais apagadinho. Ó, pega sentido da tua sobrancelha. Vai, vem, circulares pra cima. Ó, ele já vai ficando mais sombreadinho, mais apagadinho. Né? Vocês estão vendo que parece que fica como se fosse só um sombreado aqui, não fica mais marcado igual esse lado. Aqui pra dentro é a mesma coisa, tá? Essa divisão das sombras aqui, ó, é só passar um pouquinho do pincel pra cima, bem suave, pra você não tirar a marcação do outro lado, ó. E a marcação vai desaparecendo. Dou mais uma limpadinha no pincel. Quando você vê que o pincel tá muito carregado de sombra, você dá uma limpadinha só nele e continua a esfumar. Ó, esfuma, 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 esfuma. Já tá dando já um outro ar, né? Ó, a diferença desse olho pra esse olho. Eu tenho o costume de passar sombra branca fosca ali nessa região da minha sobrancelha para iluminar, o que ajuda a apagar ainda mais a sombra. Então eu pego um pincelzinho de sombra mesmo, eu uso esse aqui que é de sombra, mas ele é chanfradinho. Pega um pouquinho da sombra branca, ou isso aqui vale para qualquer outra sombra que você for usar para iluminar, tá? Que geralmente é cor clara que a gente usa. Vou passar aqui embaixo um pouquinho, ó. E com o próprio pincel, o movimento de vai e vem, ó, colocando essa sombra branca aqui, eu já vou apagando um pouquinho mais aquela que eu levei perto da sobrancelha. Ela vai ficando mais clarinha e mais suave. Ó. Já deu uma bela diferença de uma sombra para outra. Então, meninas, isso é esfumar. É apagar, é desaparecer a sombra. Então eu meio que apaguei a pontinha aqui dela, essa marcação dela. Eu não apago a sombra, eu apago a marcação, tá? Só pra vocês terem uma ideia disso que eu tô falando, a gente vai fazer agora ali pra corrigir aquele lado que tá bem errado, né? Então, eu venho aqui com o pincel, ó, e vou fazendo movimentos de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ó, tá vendo que já tá aqui no meio, quando eu comecei o pincel já tá apagando, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Circulares pra cima. É bem suave, tá, meninas? E assim, vocês viram que eu fiz rapidinho, né? Mas quanto mais eu esfumar, mais a sombra vai ficar bonita, tá? Ainda mais se vocês trabalham... Ó, eu tô limpando o pincel, tá? Sempre vai limpando o pincel pra tirar toda essa sombra que vai carregando o pincel pra ficar cada vez mais apagadinho.
Então, quanto mais eu faço isso na minha maquiagem, quando você achar assim, tem uma regrinha, né? Quando você achar que tá bom, continue. Porque ainda não tá bom. Então, assim, quanto mais... O esfumar nunca é demais. Então, quanto mais eu esfumar a minha região, mais muita sombra vai ficar, tá? Não adianta ter muita pressa, assim. Pressa não leva a nada. A maquiagem bonita não é com pressa, é com calma. Aqui, ó, vocês viram que já tá aparecendo esfumadinho. Ela logicamente vai ficar um pouco diferente porque eu já passei o delineador aqui, mas quando a gente passar aqui, vocês vão ver que vai começar a ficar bem igual ao outro lado. Ó, esfumei, esfumei, esfumei. Aqui no meio vou tirar um pouco a divisão. Limpo o pincel. Tem vários pincéis de esfumar. Os que eu indico, tem esse aqui que também que eu tenho aqui, ó, que ele é mais chatinho pra esfumar, ó. Ele é um pincel mais chato, ó. Ele é de esfumar sombra, só que ele é quadradinho, ó. Ele é bem ele não é redondinho igual aquele que eu tô. Eu indico os pincéis de esfumar mais redondinho, tá? Quando você não tem muita prática. Aquele ali é bem pro côncavo mesmo, mas em outra situação. Então eu prefiro usar o redondinho, quando a gente, ainda mais quando não tem muita prática, vai utilizando o redondinho e vai fazendo, tá? Aí pego aquela sombra branca, igual eu falei pra vocês, a sombra branca ajuda bastante a disfarçar. Então pego o pincelzinho, com um pouquinho de sombra branca bem aqui na voltinha da sobrancelha e passo a sombra branca, ó. Dou uma esfregadinha bem de leve no pincel pra lá e pra cá. E ela já vai apagando ainda mais aquela sombra marronzinha que eu passei ali. Aí. Tá? Então daí dou uma limpadinha no pincel, volto pra cá. E vou igualando os dois lados, tá? Porque tem isso também, tá, meninas? Vocês não precisam, tô fazendo um lado e ficou diferente. Vem ali e começa a endireitar aquele lado pra deixar igual ao outro, tá? Não precisa tirar toda a sombra de volta. Ó, vai apagando mais. Ó, vocês viram que apagou bastante aquela sombra que tava ali bem marcada. Então, é isso. Quando as meninas falam, a gente ouve muitos vídeos, né? Esfuma, esfuma a sombra, esfuma a sombra. Esfumar nada mais é do que apagar aquele cantinho ali, tá? Que marcação de sombra aqui, ó, igual tava aqui no olho no começo, é feio e não se deve fazer. É muito feio aquilo. Você vai sair com uma sombra toda marcada. A primeira coisa que vão reparar é aquela marcação, tá? Até as meninas que não sabem se maquiar. Eu lembro quando eu não sabia me maquiar, a primeira coisa que eu bati o olho e falava, nossa, tá feio. Então, e não sabia nem porque tava feio, mas eu sabia que tava feio. Então, mas era feito a marcação, né? Eu vou fazer o meu delineado. Fazer mais rápido pro vídeo não ficar muito longo, né? Senão... Gente, delineado foi assim que eu aprendi, ó. Você pega um lápis preto, tá? Aí você colocou a fitinha aqui pra te ajudar, você vai fazer a marcaçãozinha. Sabe, lembra que ele liga os pontos? Quando a gente era criança tinha aqueles pontinhos pra gente passar, assim, pra ligar? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer na pálpebra. Vai fazer várias bolinhas, bem aqui onde, quase perto do nasce teus cílios, ó. Uma bolinha, 2, 3, vai fazendo bolinha, ó. Até chegar aqui no finalzinho do olho. Não até aqui, tá, meninas? Até aqui mesmo o teu olho, ó. Fez as bolinhas, você vai ligar aqueles pontinhos com o lápis. Ó. Liguei, liguei. Liguei, liguei. Pronto, ficou bem ali, só um borrãozinho pra você aprender. Aí você pega um pincel chanfrado, tá, gente? Ó, pincel da Macrylan, vem escrito assim, pincel chanfrado para delinear. Então, você não se perde, você sabe que esse pincel aqui é para delinear. Ele é chanfradinho, ó, ele é bem fácil de fazer o delineado, tá? Então, você pega aqui agora o próprio pincel e vai passando por cima dessa marcação que você fez com o lápis, tá? Pra deixar ela mais clarinha, pra deixar ela só de esboço pra gente passar o delineador. Feito isso, você vai pegar seu delineador em gel, tá? Eu recomendo delineador em gel quando você não tem muita experiência, até porque o delineador líquido é muito difícil para trabalhar quando você não tem experiência principalmente, tá? Eu já não gosto de trabalhar com delineador líquido porque eu tenho pálpebra gordinha, então ele é muito líquido, na hora que eu dou que eu abro meu olho, eu abro e fecho meu olho, ele vai carimbar a parte de cima, porque ele demora para secar. Então, assim, eu prefiro gel, tá? Então, se você não tem muita experiência, opte pelo gel também, tá? Peguei no pincel um pouquinho do delineador em gel, dou uma esticadinha bem, não precisa esticar totalmente seu olho, bem pouquinho, tá, que você estica, ó. Aí você vai passar do meio pra dentro e depois do meio pra fora, então, ó, aqui. Quando chegar bem aqui no finalzinho, você abre um pouquinho o seu olho, ó.
e passa. E daí você enxerga onde tá o delineado, tá? Se você fizer totalmente com o olho fechado, você não vai enxergar. Aí vem daqui, ó, não lá de trás, tá, gente? Aqui, ó, onde a gente fez aqueles pontinhos, ó, e traz pra cima. Fez até aqui o cantinho, tá? Agora sim que eu vou fazer o puxadinho. Não traz o puxadinho já direto. Faz primeiro o contorno dos seus olhos, depois o puxadinho. Então eu vou pegar aqui agora a fitinha, ó. Vou abaixar um pouquinho o meu rosto pra eu enxergar certinho onde vai ficar o tracinho. A continuação dessa linha aqui de baixo dos olhos, ó, é onde você vai continuar o gatinho. Então pega o pincel e traz o risquinho, ó. Trago, trago, trago. Aí você vira o pincel do lado contrário, tá? Aqui tá vendo que ele tem uma pontinha aqui, ó. Então essa pontinha aqui eu vou usar agora. Traz, não pega desde a pontinha, deixa o espacinho da pontinha como se fosse um rabinho mesmo. E faz uma espécie de triângulo agora. Vou colocar um pouquinho mais de delineador no pincel. Ó, agora é só pintar o triângulo, né? Eu fechei o triângulo, só pintar. E emendar com a parte de cima. Às vezes pode acontecer isso que aconteceu comigo também. Esse ladinho aqui ficar um pouquinho mais grossinho que esse. Você pode vir com um pouquinho mais de delineador e naquele cantinho lá que ficou um pouquinho mais grossinho, mais fininho e engrossar ele um pouquinho mais, tá? Pronto, ó, deixei ele mais parecido com esse, mais grossinho. Por isso que é bom a gente fazer sempre mais fininho, que a gente pode engrossar aos pouquinhos. Se você fizer muito grosso já de cara, daí depois vai ficar só delineador na tua pálpebra. Agora eu tiro a fitinha. Ó, tirei a fitinha, ele já tá ficando aqui um gatinho, né? Mas eu gosto sempre de deixar bem acabadinho esse cantinho. Então eu pego aqui a continuação desse triângulozinho e desço aqui pra linha dos meus olhos, ó. Como se fosse um lápis, tá? Feito isso, eu tenho que tentar deixar os dois iguais, né? Do que eu falei pra você, não vai ficar 100% igual, mas vai tentar ficar mais ou menos parecido. Vou pegar um pincelzinho de corretivo. Vou pegar então o pincelzinho e começar a limpar aqui, tá? Então pra limpar, ó, peguei um pouquinho de corretivo e venho com ele bem retinho aqui pra baixo, terminando a linha aqui, ó, do gatinho. Então eu posso moldar essa linha certinho do jeito que eu quero, tá? Posso diminuir um pouquinho ela, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho, só pra ela ficar mais parecida com o outro lado. Lembrando que eu tô sem a minha base na pele, assim, né? Eu passei um pouquinho de corretivo no resto, nas espinhas, assim, que tinha mais aparente. Mas eu tô sem a base. Depois que a gente coloca a base, meninas, mais assim no rosto, por isso que é legal deixar por último a pele, né? Porque depois que eu passo a base, eu posso ainda com a própria pincel da base ir arrumando mais essa perninha do meu gatinho aqui, tá? Vou passando corretivo pra deixar tudo igual. Então esse lado, ó, ficou bem certinha a perninha. Venho no outro lado e arrumo também, tá? Então, meninas, vocês viram que essa parte tá finalizada, então o esfumar é bem facinho na sombra. E o delineadinho é só ter um pouquinho mais de paciência, tá? Que aos pouquinhos, ó, só você ir arrumando, tentando deixar ele mais parecido possível com o outro lado, tá? Não tem nenhum segredo, é fácil.
Então agora seria depois que eu passo a sombra do delineador, é só finalizar a maquiagem. Meninas, eu finalizei também a maquiagem, né, que eu não tinha feito ainda a minha pele. Passei um batomzinho pra dar um pouquinho mais de cor também, né. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo pra mim e se inscreve no meu canal, tá? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!